No capítulo 266 de Jujutsu Kaisen, vemos a luta entre Yuji Itadori e Sukuna atingir um ponto crítico. Yuji entra em contato com a alma de Megumi Fushiguro mais uma vez, mostrando uma compreensão profunda em vez de hostilidade. Em vez de pressionar seu amigo, Yuji dá espaço para Megumi desabafar e expressar sua dor. Megumi sempre se esforçou na Academia Jujutsu com o objetivo de criar um mundo seguro para sua irmã, Sumiki. Ele estava disposto a desistir de seus próprios sonhos, acreditando que viver uma vida simples ao lado de Yuji seria suficiente. No entanto, após a morte de Tsumiki, Megumi perdeu a vontade de lutar e viver. A sua recusa em olhar nos olhos de Yuji e o fundo preto em seu balão de fala refletem sua rejeição à ajuda oferecida. Essa situação faz Yuji lembrar de seu avô, que também rejeitou tratamento para seu câncer de pulmão devido aos efeitos colaterais. Embora Yuji não tenha passado por uma experiência semelhante, ele aprendeu na escola Jujutsu que algumas dificuldades são impossíveis de superar sozinho. Com essa nova perspectiva, ele não culpa Megumi por querer desistir. O cesto de Vime vazio. Enquanto Yuji e Sukuna se preparam para a próxima fase da luta, Sukuna restaura seus braços e invoca a técnica cesto de Vime vazio. Esse é um protótipo de domínio simples usado pelos feiticeiros da Era Heian para neutralizar ataques poderosos. Sukuna opta por usar essa técnica em vez da tática mais arriscada de reconstruir seu cérebro, que foi usada por Gojo para reverter o esgotamento de energia amaldiçoada. O cesto de Vime vazio é uma opção mais segura para Sukuna, especialmente porque ele não precisa se preocupar com o desfecho de sua defesa devido ao selo de mãos, que aumenta a liberação de energia amaldiçoada e permite que ele evite o domínio de Yuji. Sukuna se exalta. Entre todos os feiticeiros que enfrentaram Sukuna, Yuji é o único que suportou tantos ataques. Mesmo com o corpo cheio de feridas, ele continua resistindo e lutando. No entanto, Sukuna se aproveita de uma brecha e acerta um soco em Yuji, mandando-o para longe. O Rei das Maldições está furioso por ter sido menosprezado e continua sua onda de destruição para fazer Yuji pagar caro. A reação de Megumi. Com a dura realidade se desenrolando, a Ponte das Almas coloca Yuji diante da versão mais frágil de Megumi, seu eu infantil. Esse encontro é similar ao primeiro encontro entre Megumi e Gojo, mas desta vez Yuji ocupa o lugar de seu mestre. A dor de Yuji faz Megumi reagir pela primeira vez para ajudar na batalha. A alma de Megumi não deveria se opor ao controle de Sukuna, mas o desmantelar de Yuji cria uma fissura na sua prisão. Através dessa abertura, Megumi invoca o portal das 10 sombras abaixo de Sukuna, oferecendo a Yuji uma oportunidade de revidar. Disputa de socos. Com um pequeno sinal de resistência vindo de Megumi, Yuji retoma sua determinação e coloca Sukuna contra a parede. Eles se agarram e iniciam uma violenta disputa de socos, onde o corpo mais resistente prevalecerá. Nenhum dos dois sai ileso, mas Yuji acaba se destacando, enquanto Sukuna é derrubado pelos punhos divergentes. A regeneração de Sukuna é ineficaz contra os danos que alcançam sua alma, pois a energia amaldiçoada reversa não pode curar tais feridas. Sukuna usa a estratégia de Gojo. Quando Yuji está prestes a quebrar o cesto de Vime vazio de Sukuna, a manopla esquerda de Yuji se quebra inesperadamente. Sem alternativas, Sukuna decide adotar a estratégia de Gojo para recuperar sua técnica inata. O fato de Sukuna se arriscar tanto é uma prova de que Yuji realmente se tornou uma ameaça significativa para ele. O dedo de Sukuna. O capítulo termina com um enigma, mostrando a mão de Yuji, onde seu dedo anelar e mínimo foram cortados. Isso parece estar relacionado com o dedo de Sukuna apresentado na última página, criando uma conexão misteriosa que será explorada nos próximos capítulos. Mano, Jujutsu Kaisen finalmente acabou? A primeiro momento eu acho que não, mas vou narrar o último capítulo. No capítulo 267 de Jujutsu Kaisen, somos levados a um flashback do treinamento de substituição, onde vemos um diálogo entre Yuta Okotsu e Satoru Gojo sobre o último dedo de Sukuna. Yuta pede a Gojo que entregue o dedo para Rika copiar a técnica do santuário, mas Gojo recusa. O motivo é que o dedo representa apenas uma pequena fração de Sukuna, o que pode não ser suficiente para Rika absorver a técnica completa. Eles já enfrentaram um problema semelhante com a fala amaldiçoada de Toji no Maki, onde Yuta copiou a técnica sem usá-la da maneira correta.
Gojo acredita que o dedo de Sukuna é uma ferramenta muito valiosa para ser usada assim, sem um propósito maior. Ele prefere apostar no calor do momento para ver o que pode acontecer. Mesmo sem o dedo, Yuta ainda tem uma maneira de copiar a técnica do santuário. Ele explica a Yuji que, para copiar a técnica de outro feiticeiro, Rika precisa devorar uma parte significativa do corpo do feiticeiro, dependendo do poder da técnica. Se a técnica for muito forte, como a de Takaku Uro, a quantidade de corpo necessária aumenta. Em casos onde o alvo é um aliado precioso ou um oponente muito forte, Yuta cria votos vinculados para usar essas técnicas sem a quantidade total necessária de Rika. Yuji acredita que a técnica reversa poderia resolver o problema, mas a cópia de Rika é anulada se o usuário original recuperar o membro arrancado. Para resolver isso, Yuta e seus aliados usaram restos de membros de Inumaki e Ana, além de obter doações temporárias de órgãos de Charles Bernard. Enquanto isso, na base secreta dos feiticeiros, Gakuganji e Utaime estão acompanhando uma nova missão. Eles preparam o coração dos fãs para revelar que a pessoa encarregada de subjugar o dedo de Sukuna é ninguém menos que Nobara Kujizaki. Nobara retorna com seu sorriso confiante, pronta para enfrentar Sukuna e perfurar a alma do Rei das Maldições. Sukuna é pego de surpresa pela estratégia de Nobara. O dedo de Sukuna é imune a ataques físicos e feitiços, mas Nobara usa um voto que se concentra em transmitir o efeito da técnica ao objeto. Mesmo que o dedo não seja perfurado, o voto garante que a ressonância atinja Sukuna. Utaime fica surpresa com a rapidez com que Nobara criou essa estratégia, considerando que ela acabou de sair do coma. Yuji, ao ver que Nobara está viva, deixa escapar uma lágrima de alegria. Com a ressonância de Nobara incapacitando Sukuna temporariamente, Yuji vê uma oportunidade para lançar um ataque decisivo com seu desmantelar. Após receber o ataque, Sukuna vomita seus dedos mais uma vez, enquanto a alma dele começa a declinar. No entanto, Yuji também está perto do limite. Suas últimas energias foram gastas na expansão de domínio, deixando-o sem reservas para curar suas feridas com a técnica reversa. Isso cria um impasse, onde o dano que cada um recebe determinará quem sairá vencedor. Sukuna acredita que Yuji cairá primeiro, pois ainda pode se regenerar, enquanto o rosto de Yuji se desfigura com os danos. No entanto, Sukuna não esperava que Yuji usasse o truque do duplo impacto para atordoá-lo. Determinado a acabar com o ciclo de maldições, Yuji prepara seu último Black Flash para dar um fim definitivo à luta e às maldições. Agora, no capítulo 268, vemos Itadori acertando um Black Flash em Sukuna, evento que foi preparado no capítulo anterior. Esse soco de Yuji drenou a última energia de Sukuna, que, desesperado, tenta ao máximo manter o controle do corpo de Megumi Fushiguro. Quando Megumi recusou a ajuda de Itadori, ele realmente pretendia desistir da própria vida, deixando Sukuna fazer o que quisesse. No entanto, Itadori conseguiu reacender a esperança do amigo sem precisar sacrificá-lo para conseguir a vitória. Megumi, agora, já não teme enfrentar as ameaças de Sukuna, que no fundo são apenas tentativas de esconder o seu próprio medo de morrer. Todos os dedos de Sukuna que Yuji arrancou já foram destruídos, e o último também perdeu sua força graças à técnica de ressonância de Nobara Kujizaki. A barreira de Yuji se desfaz assim que o exorcismo de Sukuna é concluído. O último fragmento que restava do vilão tenta alcançar Megumi, mas já não tem energia suficiente para manter sua forma. Sem um corpo para se hospedar, Sukuna se transforma numa pequena criatura, com apenas alguns segundos de vida. Como prometido, Yuji exterminou o Rei das Maldições, tirando-o de sua posição de poder. Nessa forma frágil e insignificante, Sukuna só consegue sentir medo diante de Yuji, que ainda insiste em tentar ajudá-lo de alguma maneira. Yuji segura as cinzas de Sukuna e promete carregar todos os seus pecados se eles pudessem encontrar um acordo pacífico. Mesmo à beira da morte, Sukuna se recusa a abandonar o ciclo de maldições. Antes de desaparecer, ele chama Yuji pelo nome, como um sinal de respeito pela sua determinação e, ao mesmo tempo, pela sua ingenuidade. Enquanto os outros estavam focados em Sukuna, Kinji Akari ficou encarregado de enfrentar Uraume.
Muitos esperavam que essa batalha se desenrolasse por alguns capítulos, mas o autor optou por não mostrar os detalhes. Quando o capítulo finalmente mostra a situação, descobrimos que Akari venceu a luta. Uralme, que vivia para servir Sukuna, abre mão de seu corpo reencarnado para partir ao lado de seu mestre. Ela admite que Sukuna perdeu porque os feiticeiros conseguiram atacar o ponto fraco dele, que era o recipiente de sua alma. Se a batalha tivesse ocorrido na Era Heian, quando Sukuna estava em sua forma original, o resultado teria sido bem diferente. Essa vitória é vista como um golpe de sorte, mas Akari, sendo um apostador, toma isso como um grande elogio. Depois da batalha, Yuji, Nobara e Megumi se reencontram na escola Jujutsu, como nos velhos tempos. Megumi finalmente desperta de seu coma e encontra os amigos planejando uma brincadeira. Eles queriam repetir a pegadinha que Yuji fez no capítulo 32, quando ele apareceu de surpresa dentro de uma caixa para assustar os outros, mas dessa vez não tiveram sucesso. Megumi já sabia que Nobara estava viva, então a brincadeira não funcionaria de qualquer forma. Antes de partir, Gojo deixou 2 cartas com Shouko para entregar aos seus alunos caso ele fosse derrotado. As cartas eram para Megumi e Nobara, mas Yuji não recebeu nenhuma, pois ele já teve uma conversa pessoal com Gojo antes de sua partida. Nobara fica surpresa com sua carta, que revela o paradeiro de sua mãe desaparecida. A reação dela é de angústia, sugerindo que as duas haviam perdido contato há muito tempo. Mesmo assim, Nobara amassa a carta, dizendo que não tem interesse em reencontrar sua mãe. Yuji e Nobara ficam curiosos sobre o conteúdo da carta de Megumi, principalmente quando ele começa a rir. No entanto, eles não entendem o motivo da graça. A carta de Gojo revela que foi ele quem matou o pai de Megumi, sem se preocupar muito com o impacto que isso teria sobre o aluno. Apesar disso, Megumi garante que está tudo bem. Na sua última aparição, Yuta estava ainda no corpo de Gojo, com Rika chorando sobre o cadáver dele. Embora Yuta tenha sobrevivido aos efeitos da técnica de Kenjaku, algo grave aconteceu com seu corpo, e agora seus amigos precisam encontrar uma maneira de ajudá-lo. Mas com isso eu ainda acho que temos mais 2 capítulos ou menos. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda muito e é muito apreciado. Obrigado por sempre assistir meus vídeos e até o próximo.